Olá, seja bem-vindo ao canal Amigo Violão. Hoje eu quero falar com você a respeito daquilo que mais motiva os alunos, em especial crianças, para a gente poder refletir aqui. Eu venho fazendo essa reflexão há muitos anos, né? Afinal de contas, o Amigo Violão é uma metodologia, um jeito de trabalhar com violão, inicialmente com crianças, mas que não se limita às crianças. E muitas vezes, como criar um método está totalmente ligado a entender o que realmente motiva. E também, quando a gente tem experiência dando aula, a gente percebe o que faz um aluno gostar da aula, o que faz ele não gostar, o que faz um aluno, às vezes, meio mal criado, começar a tomar jeito e ficar mais, vamos dizer, respeitoso com a aula. E tudo isso tem a ver com essa motivação, o que modifica o comportamento do aluno para melhor. Então, eu trouxe aqui algumas hipóteses, né? Então, vamos lá. Primeira hipótese: será que o que faz um aluno gostar da nossa aula é o fato da gente tratar ele muito bem? É o fato da gente ser educado com ele? Ou então, no caso de alguns professores, o que eu já notei, tratar o aluno igual uma criancinha, né? Estou falando de crianças, né? Mas tratar ele com muito carinho, mas quase como um bebezinho. Tem gente que trata assim as crianças, né? Ou será que para as crianças o que importa é tocar músicas conhecidas? Ou será que o que importa é tocar músicas fáceis? Então, será que a criança gosta de escolher a banda, escolher o cantor, né, a música? Ou será que ele quer músicas bem facinhas, assim, que ele vai conseguir tirar de letra? Ou então, assim, será que o que ele gosta é de aulas dinâmicas, aulas que não sejam entediantes, né? Será que é isso que ele gosta? Ou melhor, vamos outras hipóteses. Será que ele gosta de aula presencial? Né? Tem gente que acha que para uma criança gostar da aula tem que ser aula presencial, não pode ser aula online. Outra hipótese: será que a aula tem que ser em grupo ou individual? O individual tem seus prós e contras, o grupo também tem seus prós e contras. Né? Se por um lado, numa aula individual, você dá uma atenção maior para o aluno, por outro lado, fica talvez pouca interação, e aí o oposto disso numa aula coletiva, que tem mais interação com alunos, tem uma coisa de você tocar em grupo, que é muito positivo musicalmente, mas por outro lado tem o lado negativo de você não conseguir dar aquela atenção individualizada. Então, eu trouxe aqui diversas hipóteses do que pode trazer um benefício, uma motivação para o aluno. E eu tenho um resumo da ópera. Eu acho que todas as questões são relevantes, todas elas, por isso que eu trouxe elas aqui para o vídeo. Mas eu acredito veementemente que existe um fator que eu ainda não citei, que é o seguinte: é um equilíbrio entre músicas que o aluno possa tocar muito bem, mas ao mesmo tempo tem uma dose de desafio. Esse equilíbrio é o que faz um aluno realmente gostar. Mas é claro que existem outros fatores também. Por exemplo, eu já notei o seguinte, que a gente tem que conquistar o respeito dos alunos, e aí é uma questão mais comportamental do que musical, né? Então tem alunos que são meio assim, ficam testando a nossa autoridade, aí a gente tem que mostrar autoridade. Tudo isso é importante. São vários fatores, eu não estou querendo aqui ter a ambição nem a ingenuidade de resumir em uma coisa só o que realmente prepondera, mas trazer o que realmente eu considero o fator assim mais relevante. E esse fator é esse equilíbrio entre o que é fácil e o que é desafiador. E como que a gente consegue alcançar esse equilíbrio no nosso repertório? É justamente isso que o Amigo Violão busca trazer. São músicas que os alunos conseguem rapidamente ver que eles, ao mesmo tempo, enquanto há minutos atrás eles não sabiam, é uma novidade para eles, nesse sentido representa um desafio, daqui a pouco eles estão tocando muito bem. Então, como é que será que a gente consegue fazer isso, né? E eu diria que a gente consegue fazer isso trazendo uma mentalidade didática que tem muito a ver com a cabeça de um programador. Como é que um programador pensa? O programador ele tem que olhar para um programa de computador e entender que ele não adianta falar para o computador assim, mostrar lista de restaurantes. Não adianta. Ele tem que ir lá, um por um, pegar cada restaurante, colocar dentro de uma tabela, depois fazer uma busca pela tabela tal, e, enfim, dar um detalhe, um comando bem detalhado para aquele computador poder fazer o que ele está querendo. Didaticamente, quando a gente está lidando com o aluno, é muito parecido. A gente tem que saber trazer no detalhe, trazer, entender o que são os passos para o aluno tocar aquilo que a gente está querendo.
né? Tem muita gente que confunde didática boa com paciência e saber explicar bem. Uma coisa é você ter uma didática boa. Didática é saber entender os passos que você vai fazer para chegar em um determinado ponto. Outra coisa é ter paciência e ficar explicando bem. Eu posso explicar direitinho como é que faz esse acorde aqui, por exemplo. Você vai fazer uma pestana na casa 3, colocar o dedo 3 na casa 6, colocar o dedo 2 na casa 3, na casa 5, corda 3, e o dedo 4 lá na casa 8, corda 1. Ó. Expliquei direitinho. Olha que acorde, inclusive, dissonante. Né? Eu posso explicar e ter toda a paciência do mundo, até meu aluno conseguir fazer. Eu posso esperar assim, anos. Então eu expliquei direitinho e tive paciência. Isso é totalmente diferente de ter didática. Ter didática é você saber o que está tornando uma coisa difícil para você criar uma atividade que vai tornar aquilo fácil. Que coisa é essa? O dedo não está aguentando? Então vamos criar uma atividade para trabalhar um dedo de cada vez. Ou então, é a falta de coordenação motora? Vamos criar músicas que vão trabalhar a coordenação motora passo a passo. É não conseguir ler uma partitura? Então vamos criar coisas que são anteriores à partitura, mas que trabalham os parâmetros sonoros de altura e duração para que o aluno consiga entender de uma maneira natural esses conceitos e quando ele chegar na partitura ele já vai estar com uma facilidade maior e vai conseguir fazer. Ou então a dificuldade é de tocar e cantar junto, então vamos criar uma coisa que ele toca em uníssono com aquilo que ele está cantando, para não exigir demais da coordenação motora dele, ele tem que fazer um movimento com as mãos e ao mesmo tempo cantar um ritmo diferente. Então tem diversas maneiras, né, de tornar uma coisa mais simples, mas ao mesmo tempo mantendo uma dose de desafio e que o resultado seja realmente musical e que o aluno consiga fazer bem feito. Porque também, às vezes, o aluno consegue fazer o que você está querendo, mas não vai fazer bem feito. Vai tocar um acorde. Por exemplo, tem um caso clássico, que é o Ré maior. O Ré maior ele parece muito fácil. De fato, ele não é tão difícil. Mas o que a gente vê na grande maioria dos alunos? Isso aqui, ó. Não consegue tocar o mizinho, ó. Fica abafando o mizinho. Né? Então ainda falta um pouco de traquejo ali, de técnica, né, para chegar nisso. E para isso tem vários macetes. Tem a questão da técnica do coração, o aluno entender qual que é a posição das mãos. Tem o apontando lápis, para você poder pegar e fazer com uma caneta ou um lápis a posição do violão, para você ter algo concreto para você visualizar como que a sua técnica vai funcionar fora do violão. Porque às vezes quando a pessoa está em contato com o violão, entram diversos fatores ali que impossibilitam ela de fazer bem feito. Então a gente usa algumas estratégias. Tem a questão de você usar os degraus da leitura musical, gráfico auditivo. Eu explico tudo isso muito bem dentro do site Amigo Violão, da plataforma. Inclusive, eu quero dizer para você o seguinte, agora que nós estamos em novembro de 2022, está tendo a Black November e todos os cursos estão com 50% de desconto. Dá uma passada lá, se você quiser se inscrever, chegou a hora, tá bom? Aproveita. Os links estão aqui embaixo. E todas essas técnicas juntas é o que torna o método um método. Só que muita gente acha que método é um passo a passo rígido. No caso do Amigo Violão não é assim. No Amigo Violão não tem aquela coisa de um livro, você faz o livro, música por música, depois você muda do livro 1 para o livro 2 e assim por diante. Tem métodos que são assim. No caso do Amigo Violão não é assim, porque simplesmente eu mesmo nunca usei de uma única maneira idêntica com um aluno diferente. Quase sempre tem uma variação, um improviso, alguma outra coisa. Por que tem? Por que é assim? Por que não é rígido? Porque eu acho que a gente tem que estar sempre olhando para o aluno. O aluno é sempre a nossa referência, e não o método. Então a gente usa o método porque a gente já conhece um caminho que é testado. Mas chega um ponto que o aluno começa a demonstrar um interesse diferente, a gente tem que estar aberto a usar aquele interesse dele a favor das nossas aulas. Ou seja, trazer ingredientes, músicas, repertórios, coisas para dentro da aula que vão atender o interesse específico do aluno. Ou às vezes não é um interesse, às vezes é uma, vamos dizer assim, é uma dificuldade específica dele. Mas voltando lá para o início do que a gente estava falando no início do vídeo, né? O que motiva o aluno? Aí que eu quero dizer a respeito de todos aqueles tópicos que eu trouxe, por que alguns deles são enganosos. Por exemplo, uma criança, muitas vezes, ela não está preocupada se ela vai tocar uma música conhecida, se ela vai escolher o artista. Uma criança é muito diferente de um aluno adulto nesse quesito. A criança,
ela é muito mais aberta a receber aquilo que você está trazendo para ela, desde que ela se sinta capaz de fazer. Então, um aluno adulto, muitas vezes não, ele já chega com a cabeça pronta, ele está se visualizando, sonhando em tocar chorinho, sonhando em tocar rock, sonhando em tocar sertanejo, já sonhando em tocar determinada música. Uma criança não. E a gente conquista a criança trazendo autoestima, trazendo repertórios, trazendo aprovação, validação, falando, é isso aí, tá indo bem, olha que legal, mostrando que um passo de cada vez dá resultado, que você consegue subir, que você consegue melhorar. A criança gosta de ver isso, sabe? Então, outros pontos que eu trouxe, né? Músicas fáceis. Será que é só a música ser fácil? Então, aí que entra um quesito muito interessante. Muitas vezes o que um professor acha que é fácil, na verdade, para o aluno não é, né? Então, por exemplo, para mim é muito fácil tocar, ó, dó. Isso aqui é fácil demais. Para um aluno iniciante, isso aqui é dificílimo. Ou às vezes eu acho que só tocar um dó, um sol, é muito fácil. Ó. Não é? Mas para uma criança isso é impossível. Você pode desmotivar completamente uma criança simplesmente querer ensinar uma música com um acorde dó maior, né? Então, ou até mesmo o ré, que eu citei antes. Então, o que é fácil para você não vai ser fácil para grande parte das crianças. E aí existem as músicas do Amigo Violão que são totalmente outro paradigma, né? Você vai ter que usar melodias de uma corda, cordas presas e soltas, ao mesmo tempo você vai acompanhar aquela criança para ficar uma música rica musicalmente. Então, o que é fácil? Ó, o spam aqui. Vamos apagar o spam. Então, gente, aulas dinâmicas, será que é isso que importa? Com certeza, aulas dinâmicas é muito importante. A gente não fazer uma aula maçante, uma aula que vai ficar num assunto só. Tem gente que passa meses numa mesma música, a gente tem que saber. Ter músicas que vão ser fáceis o suficiente, né, para você não ficar sempre no mesmo assunto, você passar de fase. Nesse sentido, as aulas têm que ser dinâmicas também. Agora tem um ponto que é uma coisa que eu quero falar aqui. Aula presencial versus aula online. Tem gente que tem esse preconceito de que a aula presencial é o único jeito da criança conseguir aprender. Não é. Está mais do que provado. Hoje em dia, a maioria dos meus alunos são online e eles aprendem. Mais do que isso, eu tenho alunos evoluindo de uma maneira assim, absurda. E os que mais se destacam são aqueles que fazem aulas no meu curso online e que muitas vezes eu vejo eles tendo aula comigo uma vez por semana na mentoria, apenas para a gente tirar uma dúvida. Ou seja, eles aprendem por vídeo, eu vou lá e ajudo eles a melhorar na aula, na mentoria que eu dou presencial. Presencial não, simultâneo, mas é online. E eles aprendem com videoaula. Entende? É muito incrível isso. Então, quebra muitos paradigmas. Quem está achando que a aula presencial é o único jeito, o melhor jeito, não é. Inclusive, eu vejo o seguinte, para os alunos mais motivados, quando a gente dá a oportunidade deles andarem no próprio ritmo, que é através das aulas online, é incrível como é que aqueles alunos mais que se destacam, eles vão até muito mais rápido, porque você não tem nada freando eles. Tem outro ponto aqui, que é aula individual ou em grupo. Esse aí eu não tenho muito, assim, eu acho que realmente eu já falei das vantagens e desvantagens de cada um, e isso considero que é universal mesmo, a gente nunca vai ter que defender um ponto ou outro. De fato, tem suas vantagens, sim, tanto a aula individual quanto em grupo. Então, gente, eu espero ter trazido essa reflexão. Qual que é o sumo, aquilo que eu quero trazer de resumo para essa aula de hoje, né? É você entender que esse equilíbrio entre desafio e músicas que o aluno consiga tocar perfeitamente é, vamos dizer, o fator mais importante para você ter um aluno motivado que não vai querer sair da aula de violão, né? Porque muitos professores, eu vejo que o que eles sofrem é a questão de você ter alunos ali saindo a cada 3 meses, você tem que conquistar novos alunos. Eu acho que isso aí maltrata muito a carreira dos professores. E quando você consegue achar esse equilíbrio e consegue ter uma dinâmica legal, isso para de acontecer. Então, gente, eu quero dizer o seguinte, para você que é professor, o curso ProVic também está na promoção do Black November, e você, além de adquirir o acesso vitalício ao ProVic, você adquire um acesso à nave Amigo Violão, tá bom? Então, você pode se inscrever agora nesse mês com 50% de desconto, aproveita, para você chegar no ano que vem já bombando nas suas aulas de violão. É uma chance, então, até o Noel, tá bom? Então, espero que tenha sido útil para você essa reflexão, espero que você aproveite também a promoção de Black November do Amigo Violão, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!